meus seguidores do YouTube e Telegram. Gente, obrigada, povo do Telegram que tá indo pro YouTube pra ajudar a tia. O canal é pequenininho, mas vai crescendo, assim, que nem bolo. Gente, bem, hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre como cada traço ele se apaixona e como desapaixonar também, né? E primeiro explicando o mecanismo da paixão, bem sucintamente quanto à questão da paixão fisiológica, né? Das alterações que ocorrem, né, no nosso psiquismo, mas principalmente na própria neuroquímica do cérebro. Primeiro, né, vamos pensar na questão da paixão como algo que está relacionado a essa alteração, tá? Então, quando a gente está apaixonado, existem sim vários hormônios, né, e vários neurotransmissores que alteram nossa dinâmica cerebral, tanto a dopamina, a ocitocina, a adrenalina, estão todas ali alteradíssimas, e isso faz com que, por exemplo, os nossos sentimentos, as nossas sensopercepção da realidade fica alterada. Alguns filósofos antigos diziam, né, que a paixão era uma coisa do patos, né, patológico, tanto que a própria origem da palavra paixão, patos, passividade, doença, são todas sinônimos, né? A palavra paixão, ela deriva disso, né, de patos, de passividade, paixão, né, de doença. É um tipo de demência temporária, né, que tanto que se a gente ficasse apaixonado full time, a gente ficava louco. É um tipo de demência temporária. Então, assim, você experimenta essas alterações. A paixão é uma coisa positiva quando ela passa por esse degrau, né? Ela vai subindo e vai chegando a patamares mais controláveis, que isso varia de 2 a 3 anos de relacionamento, você vai vendo. Muitas pessoas, elas são apaixonadas por esse processo de estar sempre apaixonado, e isso é uma coisa que pode causar, assim, um vício. Por isso que, às vezes, você se vê em enrascadas, né, de relacionamento, está sempre buscando a emoção, né, do envolvimento. Se você é daquelas pessoas que sempre estão se relacionando por esse vulcão, você pode ser, sim, viciado em se apaixonar, porque é um processo de alteração neuroquímica, né, e como todo processo de alteração neuroquímica, ela pode desembocar, sim, num vício, como um vício de uma droga. Então, justamente porque tem elevação de dopamina, tem elevação de endorfinas, de adrenalina, né? Ainda mais, por exemplo, se você tiver num quadro de um apaixonamento que é, às vezes, algo do proibido. Então, ou mesmo num relacionamento corriqueiro, onde ocorre um processo de paixão. E quando esfria, muitas pessoas acabam cindindo um relacionamento porque esfriou a paixão. Então, muitas pessoas confundem, às vezes, até o próprio fato de se relacionar pelo fato assim, ai, não tenho química com essa pessoa. Essa química é exatamente isso, né? Quando você fala essa coisa, não tenho química com esta pessoa, é justamente você, às vezes, não sentiu essa ebulição desses hormônios, desses neurotransmissores, causando em ti toda essa alteração, né? Essa necessidade, essa coisa doida de ficar pirada para poder ter essa conexão com a pessoa. Então, muitas pessoas, quando elas vão ali pensar a questão do relacionamento e que fala assim, ah, o relacionamento esfriou. Depois, aí você pergunta assim, há quanto tempo, né, vocês estão se relacionando? Ah, a gente tá se relacionando há 2, 3 anos, né? Então, não é que o relacionamento esfriou muitas vezes. Às vezes acontece de que o relacionamento, ele mudou de patamar
fisiológico mesmo, de funcionamento da própria cerebral, da própria fisiologia da paixão, que ela passa por estágios. No começo você tem aquele coração na boca, bate coração rápido, pupilas se dilatam, tem toda uma manifestação corporal disso. Tem aquela coisa assim: "Ai, será que ele vai me ligar? Será que ele não vai? Será que ela vai me ligar? Será que não vai?". E fica naquela expectativa, manda mensagem, não mando, e tem todos esses jogos, né, de sedução e conquista, mas a própria paixão, né, vista assim de uma maneira, como terapeuticamente e analiticamente, a gente vê a paixão como da ordem do patos, né, da ordem da passividade, da ordem, da alteração, né, da patologia, no sentido de realmente tem uma alteração ali acontecendo, não que, isso seja errado, se apaixonar, não, se apaixonar é uma coisa maravilhosa, deliciosa inclusive, mas quando principalmente quando essa paixão é correspondida e quando essa paixão vai para campos depois mais, mais amenos, né, que esse relacionamento vai sendo um relacionamento que vai indo para uma coisa mais de desacelerar, né, porque se ficar sempre na aceleração, a tendência também ao mesmo tempo, quando a coisa é muito intensa, a tendência de quando você tem um relacionamento muito forte, muito apegado, muito grude, né, gliscoide, é de depois cair de uma vez, né? Ou tipo, vai assim por 880. Então, a grande, acho que a grande questão, acho que para tudo nessa vida, é o equilíbrio. Ah, mas eu fiquei maluco pelaquela pessoa, rasguei a calcinha. E aí, quando chega no fato de rasgar a calcinha, a cueca e sair maluca pelada na rua, a coisa desandou do ponto de vista do seu próprio pensamento sobre as suas próprias questões e quanto você depositou, às vezes, ou projetou, às vezes, numa outra pessoa, entendeu? Às vezes a questão está muito mais ligada, porque a paixão ela é construída, ela tem todo esse processo neuroquímico. Aí ela fala assim: ah, existe amor à primeira vista? Não, existe paixão à primeira vista, no sentido de que às vezes você tem uma atração física muito grande com a outra pessoa, e às vezes essa atração, né, vai ser ligada pela aquela questão do olhar, que é aquele olhar que fomenta desejo, que é aquele olhar que te devolve o desejo no olhar, né, uma coisa meio lacaniana, né, o desejo é do desejo do outro, quer dizer, eu olho, logo me sinto desejada, logo o outro sente o desejo em mim, e eu sinto o desejo nele, ambos sentimos desejo um pelo outro, e esse desejo vai ligar uma fogueira, e essa fogueira pode sim pegar um fogo muito grande e os dois ficarem pirados, saírem pelados na rua, mas às vezes pode acontecer de só de um lado tá muito mais aceso e o outro menos, e às vezes quando a coisa vai para caminhos mais compatíveis, né, de reciprocidade, ambos vão viver uma coisa muito mais gostosa, muito mais equilibrada, onde um percebe assim: ah, você tá demais, aí o outro vai lá e freia um pouco. Alguém que tem uma certa responsabilidade afetiva. Por exemplo, né, quando você percebe que você tem um processo de apaixonamento acontecendo e você percebe que o outro, por exemplo, está num processo de apaixonamento alhures, né, que está indo além daquilo que talvez até você possa suportar de ver no outro. E aí você começa a desacelerar um pouco esse carro que está indo muito rápido, às vezes está indo com fogo total e de repente a fogueira vai pegar fogo em tudo e vai alastrar fogo na floresta. Então aí se uma das partes tiver uma certa responsabilidade afetiva muito mais e tiver um controle, né, nesse caso, um controle um pouco maior quanto ao que o outro está fazendo, o processo de apaixonamento nessa reciprocidade, quando realmente tem, ele pode se equilibrar.
seja por às vezes, ter um pouquinho mais de maturidade emocional, essa palavra, e o outro, às vezes, está assim numa entrega total. E aí a gente pode entender, né, um pouco de. Aí sim dá para entender um pouco nos traços quem tem uma tendência maior, por exemplo, de fazer uma entrega, às vezes, vou colocar assim, uma entrega às vezes até imatura do ponto de vista emocional. Quais são esses traços, né? A gente sabe que a gente tem aqueles 5 traços e os 5 traços, eles têm ali suas conotações. Tem 2 traços mais racionais, sempre lembrando, quando você tem uma esquizoidia alta e uma psicopatia alta, você tem muito mais racionalidade. Então, essas pessoas têm uma tendência maior de racionalizar e de sinalizar no outro: olha, peraí, você tá criando expectativas demais, você tá indo muito mais do que deveria, você tá se entregando muito mais. Então, a gente já tem 2 traços aqui que conseguiria fazer esse manejo, da percepção, de fora e trazer isso até num acordo, né? Por exemplo, se você está se relacionando com uma pessoa que tem mais psicopatia, ela vai te sinalizar isso se vocês acordaram de ter um relacionamento mais equilibrado. O esquizoide, ele vai ver, assim, que se ele não tiver pirado também na imaginação com uma projeção de ti, por exemplo, se ele se projetou você num foco de dentro da caverna dele, que você faz significados ali e que você tem toda uma característica que preenche o imaginário dele, ele também pode pirar junto com você. Mas ele estando ali mais voltado para as questões dele e de repente vocês estão num envolvimento, ele primeiro é uma pessoa que não vai ter tanto contato, não vai querer ter tanto contato físico, mas, por exemplo, num traço mais oral, que tem principalmente oral do excesso, ele tem uma tendência a ter um apego maior. Qualquer oral, na verdade, que tiver muita oralidade, vai ter um apego muito maior às questões emocionais. Então, assim, se você tem outros traços, mas você tem bastante oralidade, o risco de você se envolver num processo de apaixonamento é grande. Todos os traços se apaixonam, todos. Porém, quanto mais oralidade, mais facilidade tem de fazer aquelas paixões piradas, aquelas paixões que, tipo, fogo na roupa, fogo no parquinho, né? Então, assim, tudo depende de quanto você tem controle do seu emocional. Quanto mais oralidade, quanto mais você tem contato com essas questões emocionais, mais risco você tem de sim, desenvolver uma paixão maluca, desenvolver uma paixão que realmente vai pro nome de paixão, de patos, patologia, passividade, paixão. Então, para poder controlar como desapaixonar, como controlar a paixão. Todo o processo de apaixonamento envolve pensamento e energia, um foco naquilo. Então, assim, ninguém fica apaixonado, tudo bem, você pode ficar apaixonado, você pode ficar atraído por um corpo, quando você, por exemplo, tem uma atração física muito grande, num processo de sedução, você pode se envolver. Principalmente, você tem bastante oralidade, porque o seu emocional, se você tiver bastante oralidade e seu emocional ali tiver alguma ligação com essa pessoa, o risco de você fazer pensamentos, de você levar, aí mesmo que você tenha uma esquizoidia, você fala, tem uma esquizoidia, mas você tem uma oralidade também, e aquela pessoa em específico despertou gatilhos em você, despertou emoções em você que você não consegue parar de pensar, que é bem aquilo, né? Você fica uma pessoa e de repente você não consegue parar de pensar nessa pessoa. A paixão, ela envolve pensamento. E todo pensamento envolve tempo para pensar. E quando você tem tempo para pensar naquela pessoa, você vai investir a sua energia naquilo. O quanto você der para aquele pensamento tanto de emocional quanto de investimento, de repetição desse pensamento, mais chance você tem de criar uma patologia ali, num sentido, uma paixão, entendeu?
na própria repetição, mas não vamos levar a paixão como uma coisa de doente, tá, gente? Uma paixão é uma coisa que acontece quando você não é um viciado em se apaixonar, que é uma pessoa que a cada 2 anos troca e não é que troca porque, sei lá, o relacionamento não deu certo, tem N questões, mas troca justamente porque não tem essa emoção, que você percebe, ai, não, esfriou, não tem mais aquele chance, sabe? Aquelas pessoas que têm a necessidade do chance. E que você percebe que se faz isso repetidas vezes, porque você quer aquele chance, você quer aquela emoção, quer aquela adrenalina. E quando você percebe que hormonalmente isso vai diminuindo, que você vai falando, ai, não tem química e coisa e tal, e você tá sempre buscando essa química, na verdade, você pode estar dentro de uma configuração de um viciado em se apaixonar, como um viciado em qualquer tipo de droga, porque, querendo ou não, a emoção de você se apaixonar altera o seu cérebro, altera a bioquímica do seu cérebro. Então, a gente pode configurar, sim, que uma pessoa que é apaixonado, em se apaixonar, né, vamos colocar assim, aquelas pessoas apaixonadas, né, patologicamente em se apaixonar, são pessoas que têm, sim, um vício, como se fosse um vício de uma adição. E isso tem que ser levado para o campo de tratamento, tem que ser pensado, né? Quais são as outras possibilidades para poder se equilibrar isso dentro de uma relação, porque dentro de uma relação a gente pode se apaixonar pela mesma pessoa diversas vezes, mas não de uma maneira contínua, que senão demência temporária fica uma demência permanente, definitiva, e isso não é nada bom para o cérebro. O nosso cérebro, ele estruturou isso justamente para se neurosustentar. Então, você se apaixona por um tempo e depois aquela coisa vai esfriando, né? E isso vai sendo transformado num sentimento mais oxitocínico, que é aquele sentimento mais de proteção, de mais que tem aquele que tem um amor, né? Amor, eu falo assim, amor é ocitocina. Paixão é dopamina com adrenalina. Então, quando você equilibra isso, que depois isso vai sendo. Vai diminuindo. Por isso que quando tem rompimento, isso que é terrível. Quando existe um rompimento, por exemplo, num processo de apaixonamento, aí a gente pode pensar os traços, né? Como ajudar a recuperar isso, a gente pode fazer outros vídeos sobre isso. Mas quando você tem um rompimento no momento que você tá numa ebulição de hormônios, da paixão, quando você tá pirada ali numa pessoa, ou pirado numa pessoa, e que você tá assim, você depositou sua economia psíquica dos seus pensamentos naquele ser, é muito mais difícil você querer sair dessa sensação. É a mesma coisa de um pico de droga. Quando as pessoas são viciadas, tenta tirar um viciado do vício no momento que ele tá ali, ó, tô com a droga na frente, vamos, não vou te dar. Entendeu? Então, assim, é complicado. Quando a pessoa tá nesse ponto de ebulição da paixão e ela sofre lá uma paulada do destino, da vida, e de que outra pessoa não tá apaixonada e fala assim, tchau, sai fora, seu maluca, seu maluco, e, e sai correndo da pessoa, isso causa, além dessa ferida no narcisismo, né, que é uma das grandes questões que, assim, que eu já atendi pacientes que veio com essa ferida, vieram, né, com essa ferida sangrando, e que ela não entendia, e ele não entendia, eram bonitos, interessantes, inteligentes, bem-sucedidos, a outra pessoa ficou, não correspondia a nada próximo daquilo que eles representavam, e aí para explicar para a pessoa que não é o que ela era, o que ela deixava de ser, que fazia com que o outro se namorasse por ela, entendeu? Mas sim, tem todo um jogo, né? Tem toda essa questão, além dessa questão bioquímica do cérebro, a questão do olhar, a questão de ter a liga, né? A questão, às vezes, de você ter o feeling daquele relacionamento, de ser a pessoa, de repente, você despertar a paixão na outra pessoa tem muito mais a ver, às vezes, com processos de afinidade, tem muito mais, às vezes, da pessoa, da admiração. Quando tem admiração, o potencial de uma paixão virar
um sentimento muito mais poderoso, mais duradouro, de virar amor, porque a paixão vira amor, entendeu? Se ela for direcionada e ela for recíproca, né? Primeiro, tem esse porém, ela for recíproca e tiver muita admiração de ambas as partes, seja pela inteligência, seja pelas coisas que a pessoa representa para ti, ou para as coisas que tanto olha no caso de uma esquizoidia, tem uma projeção do mundo com N questões de imaginação, e o outro tem uma projeção do mundo com N questões de imaginação. Se as projeções de ambos baterem na questão projetiva, ideológica, esse potencial de desenvolver uma paixão nesses dois traços pode vingar. Às vezes você tem um oral com um masoquista e você é um oral com rígido, e masoquista com oral, dão super certo, porque assim, ambos vão se ligar em algumas das questões que eles têm, primeiro que é a questão emocional, então assim, vão conversar muito, vão adorar conversar, vão adorar se abraçar, porque tem bastante oralidade. Vão adorar se abraçar, e aí vão adorar falar um da vida do outro. O outro tá cheio de métodos, vai querer explicar para um rígido, por exemplo. Quando um masoca vem conversar com um rígido e fala os métodos, fala os contratos, fala as coisas, fala as metrificações, o rígido fica pirado naquilo, porque o rígido adora a perfeição. E aí o rígido vai olhar, por exemplo, para todo aquele processo que o cara tá fazendo bonitinho, metrificado, vai falar assim: ai, esse vai tá indo para a perfeição que eu tô precisando. E aí uma coisa, aí tem a oralidade de que o outro vai conversar sobre as outras coisas da vida dele, e aí começa a criar a conexão emocional. E ambos, né, têm oralidade, olha só, um rígido com masoquista, um oral, né, não, um rígido com bastante oralidade, um masoquista com bastante oralidade, eles se casam, porque ambos têm perna e ambos são emocionais, no sentido de que o que um vai falar para o outro pode complementar aquilo que o outro já acredita. Então é uma coisa meio pirada, mas ele faz conexão. E aí, o que acontece? Esses traços, eles acabam se envolvendo emocionalmente justamente por esse viés do lado sentimental afetivo, e a outra parte sem ser afetiva, vamos colocar assim, a partes que são mais da técnica, da perfeição, ou, por exemplo, o masoquista, ele quer ser perfeito para não fazer uma coisa errada. E o rígido quer ser perfeito para poder ser comparado a uma divindade, ganhar um prêmio Nobel. Então, assim, a junção desses traços, por exemplo, rígido com oral e masoquista com oral, quando eles se encontram, eles começam a conversar, ocorre ali uma fusão. E é a mesma coisa que às vezes acontece, por exemplo, de um psicopata bem alto com esquizoide, um pouco de oral, às vezes até com masoca, como eles com esquizoide na mesma proporção, vou colocar assim, um masoca com psicopata e esquizoide, eles conversam entre si no sentido de tá tudo no cabeção, e tá tudo ali, além de estar no cabeção, tá tudo ali na coisa do eu faço A, tu faz B. Então, as coisas começam a se casar. Então, quando os discursos se casam e as projeções acontecem, porque a paixão é uma questão de projeção, né? Você projeta no outro os seus desejos e o outro projeta em ti. E às vezes acontece o que? Uma introjeção daquilo que o outro faz para ti, e aquilo que você faz para o outro gera uma conectividade ali, gera um processo de afinidade, de admiração. E aí, esse processo de afinidade, admiração, de conectividade faz com que você não pare de pensar nessa pessoa. Isso serve para qualquer traço, mas os traços que mais pensam, a gente pode levar isso para coisa. Os esquizoides pensam bastante, os rígidos pensam bastante também, o masoca pensa bastante. Agora, botou oralidade nisso, além de pensar, vai sentir.
E aí vai sentir no corpo, vai sentir tesão, vai ter todos os sentimentos em ebulição, vai chorar, vai sorrir, vai ficar feliz, vai cantar. Então, todas essas combinações de sensações e pensamento e repetições faz com que a paixão se instale. E a paixão, quando ela vai para campos muitos desordenados, é onde a gente tanto pode ir para a coisa do apaixonamento repetitivo, que é o processo mesmo de você ser um viciado em se apaixonar, e aí você tá sempre querendo uma emoção e bota a culpa no dedo podre, mas na verdade não é o dedo podre, é sua necessidade bioquímica, neurológica, eu coloco assim, da bioquímica do seu cérebro, de estar sempre querendo vivenciar aquilo. E isso pode ser, sim, pensado na parte clínica com alternativas de exercício, de comida, de equilibrar essa neuroquímica do cérebro. Tem como fazer isso. Agora, quanto à questão desses traços, quando eles estão em ebulição, aí você tem que pensar mesmo a questão de com quem que você está se relacionando, quem é você, no sentido de você se conhecer aí seus traços, entre aí no canal Maratona, e tem muita coisa agora na internet, agora virou farra de traços na internet, tem muita gente falando sobre isso, muito legal, acho que esse movimento é bem legal. Pegam todas as informações, junta com aquilo que você já percebeu de você e dos processos de repetição e utilizem isso para vocês poderem identificar em que pé está o seu apaixonamento. Se é um apaixonamento que está indo por um caminho de reciprocidade, que vai virar ali admiração, conectividade, e isso pode gerar um amor, mas amor no sentido assim desse sentimento aprendido, que você vai aprendendo um pouco de você com o outro com você, e vocês têm essa troca numa coisa saudável, né, de negociação nesse sentido, não psicopata, tá, gente, mas de negociação no sentido de que cada um sabe de uma maneira madura para onde está indo, e quando o outro está indo muito mais do que você pode dar, ou que o outro pode te dar, você também tem que ter essa noção de como que você funciona e como funciona o outro. Por isso que é interessante conhecer os traços das outras pessoas nesse sentido, para que você saiba exatamente em que caminho aquilo vai dar, em que direção, né? Você tá indo numa direção, onde que você vai chegar no relacionamento? Onde que você vai chegar com essa pessoa? Onde você vai chegar com as energias psíquicas que você tá dando para esse próprio relacionamento com seus próprios pensamentos. Lembrando que paixão, né, ela só realmente se instala, é como assim, eu já tive paixões por várias coisas na minha vida, e a gente não sai daquilo da repetição de ficar, eu tenho até paixão de ficar fazendo vídeo, e na semana passada que eu não fiz, eu fico pensando, ai, por que eu não fiz? E aí fica assim, ai, fica nessa cobrança. Então assim, ainda tô num processo de apaixonamento aqui no YouTube, que é diferente, por exemplo, dos meus estudos que eu já fiz a minha vida inteira, assim, que eu brigava por isso, e hoje eu tô mais relaxada, tô mais sussa, eu já aceitei com uma admiração mesmo o estudo da psicanálise como uma coisa assim, hoje já é mais amor, já não é mais aquela paixão louca que eu brigava, que eu queria me impor, que virava um movimento político até. Mas hoje já não, hoje eu já vejo assim, não, dá pra relaxar, dá pra falar de uma coisa muito mais sossegada, não precisa ir pra caminhos tão que vai trazer polêmica e coisa e tal. Até de vez em quando eu trago uma polêmicazinha. Mas não mais com aquele fervor da paixão desordenada que você tá meio que demente naquilo. Hoje já com uma coisa muito mais voltada para qual é a finalidade, o que isso daqui pode fazer de bom para todo mundo, para mim, tanto de uma maneira altruísta, às vezes como de uma maneira pensando egoicamente em cada pessoa singularmente, egoicamente no sentido de ego mesmo, né, gente, assim, como construir um ego, fortalecer o ego, porque as pessoas falam mal do ego, e ego não é um bicho do mal também, entendeu? O ego tem muito mais a ver com o nosso eu. Às vezes a gente tem que estar voltado muito mais para, de uma maneira, às vezes a gente tem que ser egoísta, às vezes, com algumas questões da gente, justamente para que a gente não pague o pato e entre na questão do pato. Então,
Existem sim posições onde a gente tem que ser muito mais altruístas, principalmente nesse processo de paixão, né? Onde tem essa troca, vamos todo mundo trocar, mas também existem momentos onde a gente tem que ser um pouquinho mais egoísta, para pensar assim, se a gente quer se machucar, se a gente quer que o outro se machuque, e às vezes cada um pensar mesmo nas suas próprias questões, voltada um pouquinho. Para o seu self, para até você poder se proteger nos seus relacionamentos, poder entender até onde tu pode ir, até onde o outro pode entrar dentro dessa vida, porque às vezes alguém entra de uma maneira quase que uma invasão blastocística dentro do nosso sistema, que a gente não está nem esperando por aquilo. Então, às vezes é bom nesse processo de apaixonamento, quando você tende ou que você tem esse controle, na verdade, da paixão em si, você tem essa coisa de estar segurando esse controle remoto e saber assim, olha, agora é hora de desligar, agora é hora de ligar, e vamos levando essa coisa de uma maneira gostosa, que possa ir para um caminho onde vou ter uma neuroquímica mais saudável, vou ter uma sensação de que aquilo não me toma, né? Porque quando algo te toma a ponto de te possuir, esse algo que te possui é de uma maneira, vamos colocar assim, vampiresca, das suas próprias energias, daquilo que você é. Então, quando você consegue controlar aquilo que você está se permitindo e vendo no outro também, para que o outro também, às vezes, quando ele tá meio pirado ou uma pirada, você também conseguir sinalizar isso para o outro de uma maneira aí altruísta, para poder, inclusive, vocês estarem num equilíbrio de reciprocidade, é muito mais legal, porque daí vocês podem viver uma coisa gostosa, vocês podem viver uma coisa muito mais prazerosa, vocês podem viver uma coisa muito mais amena e que não vai te ferir emocionalmente, que às vezes a paixão, ela fere muito, né? Porque às vezes você tá, a pessoa tá numa expectativa e você tá em outra. Ou ambos estão numa expectativa tão alta que qualquer deslize, né? Como um carro em alta velocidade, né? Quando você tá em uma velocidade muito grande, qualquer pedra no caminho pode causar um mega acidente. Então, eu acho que a grande questão da paixão em si é justamente conseguir esse termômetro, né, de ir medindo e se começar a perceber que existe uma hipertermia muito alta das emoções, tomar ali um analgésicozinho, né, para poder dar uma baixada, para poder dar uma equilibrada, para a coisa ir para um lado muito mais gostoso, para ir para um lado muito mais equilibrado. Fica a dica da titia.